E aí pessoal do Primoverso, aqui quem fala é Bruno Perini, criador do canal Você Mais Rico. Nesse primeiro vídeo participando deste novo canal do Grupo Primo. E para quem não me conhece, eu falo bastante sobre educação financeira no mercado tradicional, mas gosto muito e sou entusiasta já há bastante tempo de criptomoedas, principalmente o Bitcoin. E o interessante, vamos abordar aqui nesse vídeo, é que desde o seu topo batido no final do ano passado, ali em torno de 69 mil dólares, o Bitcoin já caiu quase 50%. E tivemos várias notícias negativas na esteira. Algumas delas até talvez estejam correlacionadas com essa queda, mas eu quero falar nesse vídeo sobre uma notícia em especial que diz respeito à mineração do Bitcoin, mostrando como talvez, devido a essa grande queda dos preços, os mineradores já estão tendo prejuízo na hora de converter seus Bitcoins em dólares para pagar as contas da operação. Então será que isso é um problema grave que pode inclusive levar ao fim do Bitcoin? Vamos ver aqui. E para você que está chegando no Primoverso agora, já quero aproveitar também para pedir para você deixar o seu like, se inscrever aqui no canal e compartilhar esse vídeo com um amigo que está preocupado com a queda do Bitcoin, talvez até porque tem investido mais do que era interessante em termos de alocação de portfólio. Uma dica que já fica por aqui é, se você está perdendo sono por conta dessa queda, provavelmente está mais alocado do que deveria. Eu estou dormindo igual um bebê, mesmo que eu esteja perdendo bastante dinheiro por conta disso. Agora, entrando no assunto do vídeo em si, eu vou falar de algumas notícias que saíram há pouco tempo e que até podem mexer com os preços, mas eu não acho que elas estão ligadas de fato à queda que nós tivemos no Bitcoin. Acho que isso tem muito mais a ver, na verdade, com a mudança de postura do Banco Central Americano, do Fed, que já anunciou que para este ano nós teremos 3 altas de juros. Na verdade, ele anunciou alta de juros e o mercado precifica 3 altas, levando a taxa que hoje está em 0, na verdade o intervalo entre 0 e 0,25, lá não fica exatamente em um número como aqui no Brasil, para 0,75 até 1%. E isso acaba mexendo com a alocação de patrimônio de investidores globais, até com a nossa, para aqueles que investem no exterior. Porque você começa a fazer conta. Será que vale a pena deixar o meu dinheiro em países emergentes ou em ativos muito arriscados, se eu posso mandar lá para os Estados Unidos para comprar título público e ter uma recompensa, ainda que pequena, mas em dólares, uma moeda forte? Então isso acaba sugando liquidez, dinheiro de outros mercados. Muita gente vende outros ativos, inclusive o Bitcoin, para levar esse dinheiro para locais mais seguros. Então, na minha opinião, essa forte queda que nós estamos vendo em 2022, mas já começando no final de 2021, tem muito mais a ver com essa postura do Banco Central. Mas em todo caso, eu destaquei algumas coisas aqui que são interessantes. Tivemos o autor Nassim Taleb, do qual eu pessoalmente sou fã, gosto muito dos livros dele, só que ele saiu de uma pessoa que até defendia o Bitcoin para um grande detrator dessa criptomoeda e de todas as outras. Ele falou o seguinte, que o Bitcoin é um investimento de otários. O Taleb ele é um cara bem desbocado, ele até bate boca no Twitter muitas vezes, e também chamou o Bitcoin de uma doença contagiosa. Nessa parte aqui eu até tendo a concordar com a parte do contágio, não necessariamente da doença. E por que eu digo isso? Porque se você começa a usar Bitcoin e entende como ele funciona, você não muda mais de ideia. Enquanto você tem um monte de pessoas propensas a mudar de ideia e querer adotar o Bitcoin ao invés das moedas fiduciárias. Então esse pessoal vai contagiando até que isso aqui cresce bastante e porventura pode até ocasionar mudanças na economia, como aconteceu lá em El Salvador, um país que hoje tem o Bitcoin como uma das suas moedas principais. Mas como muita gente forma opinião com base em gurus do mercado, e o Taleb é um guru, isso tem poder para influenciar um pouquinho nos preços? Até acho que tem, mas na minha opinião não é o principal. E agora uma notícia que pode estar mais correlacionada com essa queda, que tem a ver com mais um banimento feito por um país de um peso econômico muito grande, que no caso foi a Rússia. O Banco Central da Rússia falou que deseja banir a mineração e o uso do Bitcoin do seu país. E nessa parte de banir a mineração, nós já vimos no ano passado um movimento de correção muito grande no preço do Bitcoin, quando a China anunciou a mesma coisa. Só que naquela época, a China era o país que tinha o maior percentual de poder computacional trabalhando na mineração do Bitcoin. Para quem não conhece essa palavra mineração, isso é uma analogia. Ela remete lá à mineração de ouro, por exemplo, a um uso de trabalho muito intensivo para que você pudesse remover ouro das rochas e depois comercializá-lo. Então não é que tem alguém minerando com paz, não tem nada a ver com Bitcoin isso. A questão é que para se criar novos Bitcoins, o que acontece é que mineradores, que são pessoas que têm poder computacional para empregar no protocolo do Bitcoin, ficam competindo para ver quem consegue resolver os problemas matemáticos criados pela rede. E nesse concurso mundial de competidores, de mineradores, aquele que consegue resolver o problema, e essa resolução acontece a cada mais ou menos 10 minutos, ele minera aquele bloco. E aí ele ganha duas coisas. Primeiro, bitcoins como recompensa por isso, e o direito de ordenar as transações que vão entrar naquele bloco. Então ele vai escrevendo a história do Bitcoin, Fulano transferiu daqui para tal endereço,
preço, né, mandou tanto, ele vai escrevendo esse grande livro contábil que a gente conhece como blockchain. E o ponto é que quando você tira os mineradores desses locais, eles são obrigados a desligar as máquinas, a parar o hardware e tem que ir para um outro canto. Então isso afeta o poder computacional empregado na rede naquele momento. Só que, diferentemente do que aconteceu na época que a China fez isso, a Rússia até tem relevância dentro do contexto da mineração de Bitcoin, mas muito menos. Hoje ela é responsável por mais ou menos 11% da força computacional da rede. Então a gente até poderia ver uma queda por conta disso, mas não acho que uma queda tão grande quanto a que estamos vendo agora. Mas apesar dessas notícias todas que eu falei aqui, aquela que me motivou a gravar esse vídeo foi uma notícia que saiu no site Livecoins no dia 18 de janeiro falando o seguinte: se o Bitcoin cair mais 20%, mineradores podem começar a ter prejuízo, diz a analista. Na época que essa reportagem saiu, o Bitcoin estava na casa dos 42 mil dólares, sendo que a projeção, né, era de que se ele caísse até 34 mil dólares, os mineradores começariam a ter prejuízos. Agora, no momento que eu gravo esse vídeo, e isso pode mudar radicalmente até a hora que o vídeo vai sair inclusive, ele está mais ou menos na casa dos 36 mil dólares. Então repare que ele já andou boa parte do caminho até chegar a esse patamar onde os mineradores teoricamente teriam prejuízo. E por que que essa notícia me chamou a atenção? E ela costuma preocupar muita gente, sobretudo aqueles que entraram nesse mundo há menos tempo. Porque, como eu já disse para vocês, os mineradores têm um papel importante. Eles não apenas são responsáveis pela criação de novos bitcoins, atualmente 6,25 bitcoins por bloco minerado, como também são responsáveis por fazer a transação que você executa mandando da sua carteira para de um amigo ser validada. Sem esses caras, o Bitcoin não funciona. Então imagine que eles começam a ter prejuízo. Naturalmente, ninguém quer trabalhar tendo prejuízo. Então eles param de trabalhar, eles pegam esse poder computacional e vão fazer outra coisa com ele. Se ninguém mais quiser ficar na rede do Bitcoin, e quanto menos gente na rede, menor tende a ser a cotação da moeda, né? Já que moedas têm um certo efeito de rede. O dólar é uma moeda que é muito valiosa porque é muito demandada pelo mundo todo, enquanto o real, por exemplo, tem menos valor porque é muito menos demandado. Enquanto todo mundo quer o dólar, quase ninguém quer real. Quem gosta de real é o pessoal aqui da América do Sul, nossos vizinhos, né? Mas pergunta para um australiano se ele quer fazer negócios com um japonês em real. Dificilmente. Agora em dólar esse tipo de negócio acontece. Então veja que com esse movimento de queda dos preços, os mineradores tendo prejuízo, isso poderia levar, teoricamente, até o fim do Bitcoin, como eu já vi várias pessoas falando por aí ao longo dos anos. Só que o ponto é que não é bem assim que a banda toca, por basicamente dois motivos principais. O primeiro deles é que os mineradores até podem ter um prejuízo temporário, né? A atividade de mineração envolve hoje muito maquinário, então é um investimento pesado em hardware, em comprar equipamento específico para participar da resolução dos problemas, e também contas de energia muito altas. Tanto que os mineradores eles têm um grande estímulo para procurar locais com energia barata e próximos a fontes renováveis, porque costuma ser mais barato do que empregar uma fonte não renovável. Então o que eles fazem? Participam da mineração, ganham as recompensas, vendem esses bitcoins para trocar por dólares, pagando o custo da operação. Só que, temporariamente, se o Bitcoin realmente estiver num valor muito mais baixo, e eles verem que, caramba, se eu vender, vou vender num patamar tão baixo que eu não pago os meus custos, o que acontece é que geralmente eles encarteram os bitcoins. Eles não vendem, eles ficam segurando, esperando que a cotação volte a um patamar mais alto. E perceba que se esse pessoal que está ganhando 6,25 bitcoins por bloco minerado atualmente, ele para de vender o Bitcoin, então você tem menos oferta de pessoas vendendo. Enquanto a demanda, ela permanece de certa maneira inalterada e ao longo do tempo até crescente, porque como o próprio Taleb falou, o Bitcoin é uma doença contagiosa, vai ter mais gente demandando aquilo. E se a oferta está menor e a demanda está ficando maior, o preço tende a voltar a subir. Só que isso pode demorar para acontecer. E aí nós entramos no segundo ponto que faz com que eu não me preocupe com esse tipo de reportagem, que é a questão de que o Bitcoin ele tem um processo de autoajuste na dificuldade da mineração. Como funciona isso? Voltando a explorar aquele exemplo 1 do preço do Bitcoin caindo e de mineradores encarteirando as moedas, mas o preço cai tanto que eles desistem de minerar, simplesmente desligam suas máquinas e vendem lá o hardware que eles usavam para isso, para que pessoas usem para outras finalidades. Então perceba que agora você tem menos poder computacional na rede do Bitcoin. E se aquela dificuldade para achar o problema se mantivesse a mesma, com menos gente tentando resolver esse problema, que cria novos bitcoins, o que aconteceria é que demoraria mais para os blocos serem minerados. E a média de mineração é de um bloco a cada 10 minutos. Então, o que a rede do Bitcoin faz? A cada 2016 blocos, se é um bloco a cada 10 minutos, fazendo a conta, isso daria 2 semanas de mineração, ela vai lá e ajusta a dificuldade de mineração. Quanto mais poder computacional, e geralmente quando o preço do Bitcoin está subindo muito, isso atrai mais gente para minerar, maior a dificuldade. Quanto menos poder computacional, que pode acontecer nesse cenário de preços caindo, pessoas perdendo interesse, mais fácil fica de minerar. E eventualmente, se muita gente sair do protocolo, o poder computacional cai muito
muito, pode ser que volte a ser possível, como era lá atrás, minerar bitcoins de casa com um computador normal. Então perceba que é um processo de ajuste que faz com que, naqueles momentos onde há menos poder, fique mais interessante que alguém invista em maquinário, que alguém resolva, fazer esse investimento de prazo mais longo que a mineração de Bitcoin, fazendo com que o poder computacional volte a subir. Então isso deteria esse espiral da morte que muita gente fala, principalmente o pessoal ligado mais ao mercado tradicional, que não parou para ver direito ainda a parte de criptomoedas, que diz que não, o preço vai cair, os mineradores vão sair, se eles saem, menos gente se interessa, o preço cai mais, daqui a pouco não tem mais ninguém querendo confirmar a transação de Bitcoin. Isso não vai acontecer por conta desse autoajuste. E aí, para finalizar esse vídeo, vale lembrar também que por mais que o Bitcoin esteja caindo nesse momento, na verdade pegando em termos semanais, porque agora ele está subindo até bastante no dia de hoje, a gente tem que lembrar também que essa questão que nós estamos falando dos mineradores aqui, ela é uma questão temporária, porque a tendência de longo prazo, caso o Bitcoin continue existindo ao longo do tempo, é que o preço dele fique mais alto devido à questão de mais demanda e uma oferta cada vez menor. Porque eu disse várias vezes aqui nesse vídeo que os mineradores hoje ganham 6,25 Bitcoins por bloco minerado, mas lá atrás, quando o Bitcoin surgiu, a recompensa era de 50 Bitcoins. Depois, mais ou menos ali em torno de 2012, passou a ser de 25. Em 2016 caiu para 12,5. Em 2020 caiu para 6,25 e lá por 2024 vai cair para 3,125. Porque a cada 4 anos, na verdade 210 mil blocos minerados, o que acontece mais ou menos em 4 anos, a recompensa em bitcoins cai pela metade. Então vamos imaginar um mercado de ouro. O que aconteceria se de repente aquele ouro que é minerado nas minas que nós temos espalhadas pelo mundo, do nada passasse a ser apenas 50% do que ele é em termos de oferta. Então as minas agora estão produzindo só a metade do que produziam antes. Perceba, oferta mais baixa para uma demanda de ouro que permanece a mesma, o preço sobe. E com Bitcoin isso é programado para acontecer a cada 4 anos. Até por isso que muitos mineradores topariam ter um prejuízo durante períodos mais longos, porque eles confiam e conhecem o suficiente o Bitcoin para ter investido pesado em maquinário, em conta de energia, saindo de seus países muitas vezes para procurar jurisdições mais amigáveis, porque eles entendem que no longo prazo isso aqui deve se valorizar muito. E se você ainda não está convencido que o preço do Bitcoin não vai cair a zero, eu garanto para você que não cai a zero, porque até chegar lá eu comprei tudo, tá? Então não teremos problemas com isso. Mas esse é o recado do vídeo, espero que você tenha gostado, que esteja aproveitando o conteúdo aqui do Primoverso. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva aqui no canal, me siga nas redes sociais, principalmente no Instagram, Bruno_Perini, onde eu passo mais conteúdo muito focado em cripto, inclusive. Um grande abraço e até a próxima.